Enquanto a gente organiza aqui para chegar o próximo palestrante, eu quero o seguinte. Se você adquiriu conhecimento até agora, somos o quê? Meio dia e pouco, é isso? Se você adquiriu conhecimento até agora neste evento, no Com E-Commerce EX, você vai levantar a mão e vibrar aí, tudo bem? Pode ser? E nós todos vamos falar, uhul! Quero a participação de todos vocês. Vamos ver. Quem aprendeu alguma coisa até agora vai fazer uhul levantando o braço daqui a pouco. Preparados? Preparadas? Câmeras, fotógrafos, Maíra tá aqui, Júnior tá ali, Lisa tá aqui também. No 3, hein? 1, 2, 3. Uhul! O treino ficou lindo. Agora é oficial. Pode ser? Preparado. Agora, o tanto é oficial que vocês não só levantarão os braços, mas nós vamos nos levantar. Então, ajeita aí na cadeira. Isso. Põe a bolsinha embaixo para não tropeçar nem cair. Muito bem. Fotógrafo e cameraman adoram esse momento, né, meninos? Oh, beleza! E a comunicadora aqui também gosta. Então, vamos lá, gente. Quem gostou, aprendeu alguma coisa, é o Ru na certa a partir de agora, hein? Vamos lá, então. 1, 2, 3. Sensacional! Todos nós aqui no Com Econ EX 2022. Vamos dar sequência então, temos mais uma palestra. Antes, só um minutinho. Vamos então, continuando, temos mais uma palestra antes do nosso intervalo maior, que é o nosso almoço, tá? Então a palestra neste momento tem como título Soluções Digitais para conectar logística ao e-commerce. Quero chamar aqui ao palco para que a gente possa entender um pouquinho dessa cadeia logística, o nosso palestrante, e que vocês recebam com palmas, Marcelo Ortega. Vem pra cá, Marcelo! Marcelo, que é profissional especializado na estratégia de TI, expansão de empresas e evolução digital. Atualmente é head de plataformas digitais e inovação na Sequoia Logística, responsável por novos produtos, programas transformacionais e mentoria para startups na Distrito e na FAPESP. Atuou em empresas como Pátria Investimentos, Natura, Gradiente, Nintendo e Nokia, Hopi Hari. Ganhador do Prêmio Executivo de TI do ano de 2019, Brasil, pela IT Media e Horn Ferry. É merecedor das nossas palmas. Por favor, palmas para Marcelo Ortega. Marcelo, fique à vontade. Quer o púlpito? Fique tranquilo. Quer que eu passe? Aqui, ó. Olha assim, ó. Pessoal, bom dia, boa tarde, né? Não almoçamos ainda, mas eu gostaria de... Primeiro, é um prazer estar aqui com todos vocês. Parabéns aí aos organizadores. Fernando, tá tudo show. Opa, vamos lá. Pediu para falar mais próximo aqui do... Gostaria de convidar para compartilhar o palco o Marcos Guerra, que é CEO da Drops, uma das nossas empresas investidas, e que o Marcos está no comando aí, super bom, inclusive já atuando e já operando com Pudos, né, com uma rede já bem bacana, que ele vai falar um pouco aqui para a gente. Queria convidar também aqui o Gilson Chequeto, que é CEO da Lincros. A Lincros também é uma empresa em que a Sequoia investiu recentemente partes da empresa e sob comando aqui do Gilson. Cadê as palmas, pessoal? Maravilha! Por favor, pessoal. Pessoal, a gente queria começar, antes de mais nada, falando um pouco da Sequoia, da nossa empresa, passar um filminho para falar um pouco da Sequoia, sobre a nossa empresa e o contexto. É uma empresa relativamente jovem, ela tem 12 anos de idade. Inovação. Esse é o princípio que nos torna uma das empresas de logística mais importantes do país.
Orientados pela tecnologia, a Sequoia revolucionou o segmento de entrega expressa e e-commerce do Brasil. Tendo o dinamismo de mercado como background, nossos investimentos são focados em inovação de soluções com eficiência. E o resultado é apresentado em números. Desde a fundação em 2010, apresentamos uma sólida trajetória de crescimento, seja por meio de um crescimento orgânico, seja por meio de aquisições, consolidando com isso um grande know-how e expertise diferenciado de integração. Assim, nos tornamos os líderes no fornecimento de soluções integradas em e-commerce no Brasil e também com forte presença no mercado B2B Express e de logística com soluções omnichannel. Temos orgulho de ter em nossa carteira de clientes as empresas líderes em seus respectivos segmentos em todo o território nacional. Com cobertura de atendimento a 92% do PIB brasileiro, oferecemos serviços B2C com entregas expressas entre 4 e 48 horas para capitais e regiões metropolitanas. No setor B2B, contamos com uma rede extensiva de parceiros, com serviços de Full Truckload e Less Than Truckload, logística reversa e serviços de campo. Já nos serviços logísticos, contamos com Fulfillment and Cross-Docking, além de oferecer serviços de gestão indoor e logística reversa e reparo de produtos. Dessa maneira, com foco e investimento em tecnologias próprias, nós da Sequoia estamos redefinindo o serviço de entrega expressa de e-commerce no Brasil. E isso só foi possível devido à competência de nosso time. Equipe de gestão experiente e forte cultura corporativa, além do nosso incrível time de motoristas viajando por todo o território nacional. Nosso modelo de negócio é asset light, com ROIC superior ao mercado, abordando um grande e crescente mercado de e-commerce, com uma rede expressa nacional única. Somos uma das empresas líderes de entrega expressa e logística 3PL, baseada em tecnologia no Brasil. Este é o nosso objetivo. Esta é a Sequoia. Entregamos mais flexibilidade, tecnologia, segurança e resultados. Bom, gente, falar um pouco dos números da Sequoia. Antes de mais nada, né, acho que o nome da palestra e do conteúdo, acho que ela foi super feliz, que é bem assim, como conectar a logística ao mundo digital, né? Como que a gente está na nossa estratégia digital. E eu achei o desafio super bacana e está conversando muito com tudo aquilo que nós conversamos, que nós pensamos dentro da Sequoia, né? Como que a gente pode fazer com que viabilize negócios e bem mais conectados. Alguns números da nossa empresa, que eu acho que é bacana que nós vamos abordar ao longo do bate-papo. Na Sequoia, nós temos aqui uma capilaridade, que nós atendemos 4.400 municípios. O Brasil, ou seja, 94% do PIB nacional já tem a nossa cobertura de entrega. Nós fazemos coleta com SFS em 550 municípios, em mais de 28 mil pontos, né? Então, acho que a gente tem uma capilaridade de entrega e uma capacidade bem bacana, hein, para servir os clientes. Aqui fala um pouco sobre a nossa capacidade e também sobre a nossa estratégia digital, né? Ou seja, tudo que está aqui ao entorno, nessa parte branca, são as operações que uma empresa comum de logística tem e que a Sequoia tem no nosso portfólio. Bem focado no B2C, com o consumidor final, B2B e também logística. E tem alguns pontos que eu achei bacana comentar com vocês, já meio na prática, o que nós fizemos para alguns clientes. Por exemplo, aqui no segmento de fulfillment e cross-docking, nós tivemos um case bem interessante, que foi o da Enjoei. A Enjoei procurou a gente, falando assim, gente, eu estou escalando, a minha operação está ganhando uma proporção que eu não sei. Pode ser um boom de mercado
e que ele pode cair, retroceder, ou algo que cresça sempre, né? E a partir do momento que nós oferecemos o nosso fulfillment para eles, nós colocamos uma operação, mas foi bem diferente. Não era só armazenagem e entrega. Por quê? Era um brechó digital. Então, as roupas chegavam, um operador da Sequoia avaliava a roupa, ajudava a precificar, fazia reparos, lavava, fotografava, armazenava. E para Enjoei ficou o quê? Uma operação no touch. Eles não punham a mão no produto. Eles pegavam já a imagem e se preocupavam com a venda e com a estratégia, com a penetração. Uma vez vendido, óbvio, caía para a gente já fazia o picking e colocava na nossa malha de entrega ou outras malhas de entregas. Mas o mais importante é assim, nós colocamos para eles uma solução em que ele podia escalar. Nosso CD tem 70 mil metros quadrados. Então, assim, a gente podia escalar e colocar funcionários e, enfim, eu acho que ajudou muito essa empresa, né? Eu acho que a Enjoei é super satisfeito com nossos trabalhos hoje. E daí você fala, putz, eu posso oferecer isso para outros sellers, que eu acho que encaixa um pouco para vocês. A partir do momento em que o estoque começa a sobrecarregar, como é que eu faço? Ah, mas eu não sou grande, não sou do tamanho da Enjoei. Calma, nós temos fulfillment multi-clientes, com inventário, com coisas, com controles, né, com funcionários, enfim. Então, acho que tem como a gente chegar ajudando, né, e oferecendo. E é bem pensando assim, tudo que nós construímos aqui, entre físico e digital, foi em cima da experiência do cliente. Foi em cima das pessoas que nos procuraram. Olha, teve um caso que a gente estava falando aqui, que eu acho que foi bem bacana. O Rafael trouxe, né, da Smart Envios, sobre a parte de SFS, o Ship from Store. Gente, o SFS foi muito engraçado. Pandemia, todas as lojas e shoppings fechados. O varejo parou. E o digital comendo, todo mundo fazendo negócio digital. E os grandes varejistas, eles tinham o seu estoque para o e-commerce separado e dedicado. Rapidamente o mundo consumiu aquilo. E um grande varejista de e-commerce, de moda, que tem lojas espalhadas para tudo quanto é lado, nos procurou e falou assim, gente, o que eu faço? E nós falamos, cara, nós vamos fazer o seguinte, oferece todos os seus produtos de todas as lojas no e-commerce e nós vamos lá coletar. E eu conecto na minha malha de 4.400 municípios. Nós fizemos o quê? Todas as lojas de shoppings, de centros, chamaram os vendedores de volta para fazer picking. E nós transformamos as lojas dos shoppings em dark stores. Isso aconteceu com a Renner, com a Riachuelo, com o Grupo Soma, com o Track and Field, vai falando as lojas de varejo, que a maioria passou para a gente. E foi assim que nós ajudamos a movimentar, do conceito à prática. E daí, não, assim, e muito legal, desenvolvemos uma malha de coleta, que foi super bacana. Daí teve uma grande chinesa que nos procurou e falou assim, gente, eu quero entrar no Brasil. Eu sou um marketplace. O Jack Chan faz a minha propaganda. Então, assim, como que a gente faz? Nós ficamos um mês fazendo call com o time de tech de Singapura, definindo processos, definindo métodos e viabilizando a entrada deles aqui com a gente. E hoje, gente, é um produto que ele é multiconectado. Por isso que nós chamamos ele de SFX. Ele é um Ship from Anywhere, de marketplace, de lojas, diretamente com os sellers, enfim. Essa foi a nossa maior aposta. E o SFX hoje, ele, só no primeiro TRI de 2022, ele movimentou 11 milhões de coleta e entrega. 11 milhões. Então, assim, um volume gigantesco, né? E que trouxe o produto que nós conseguimos trazer à prática. Estudamos outras coisas. Então, primeiro, gente, nós estamos com um produto legal que tem como se conectar com o seller. Mas a gente não conhece a vida do seller. A gente não tem prática, nós sempre fomos logística. Então, com isso, nós fizemos a aquisição de uma empresa que é uma das nossas maiores alegrias, que foi a Frenet. A Frenet de Birigui, um pessoal super bacana, que tem como propósito dessa empresa oferecer para o seller a melhor opção de fretes. E a Frenet tem com ela
400 transportadoras conectadas. E ela leva o seu motor de frete para 110 plataformas de e-commerce e marketplace. E tem mais 500 agências de marketing que também conectam com a gente. E ela tem uma operação completamente separada da Sequoia. Ela também fornece para outros transportadores. E é uma grande alegria, porque a Frenet também traz para a gente, aproxima para a gente a experiência dos sellers, né, que eu acho que está complementando muito o ecossistema. Daí nós vamos falar de reversa. Vamos fazer reversa? Vamos, putz, que legal, produto, cliente, Grupo Soma pedindo, e nós desenvolvemos um produto super bacana. Mas reversa, gente, lembrando, 3,5% do movimento de e-commerce sofre devolução. O cliente quer devolver, vocês sabem disso. E, cara, você vai pegar a fila das poucas unidades que tem hoje que opera bem reversa, fica bem difícil. Nós fizemos esse trabalho e a gente opera com eles, mas tem uma dificuldade muito grande de campo. Quem procura a gente para falar de reversa, a primeira coisa que a gente fala, comunica o seu cliente para embalar bem. Acho que o Rodrigo do Correios falou isso hoje. Então, assim, comunica para embalar bem, para ficar bem identificado. Porque, gente, esse produto da reversa que eu quero levar para o seller de volta, ele vai passar junto com 11 milhões que circularam com a gente. Ele tem que estar bem embaladinho, bonitinho, né? Então, é algo que a gente reforça muito com os nossos clientes. Mas, com isso, nós falamos, operar reversa é uma grande oportunidade também ter pontos de referência. E a Sequoia criou, junto com a GigaHub, que é a empresa que o Marcos vai detalhar mais, que é a Drops. A Drops é um ponto de pool, onde permite você endereçar a sua reversa para ele, e lá o nosso balcão ajuda a embalar, identificar e etiquetar o produto a ser devolvido. Né? Então, assim, tem um grande avanço, tem um viés muito bacana. E daí tem um ponto que eu acho que foi bem comentado na palestra anterior, que é sobre combustível, acho que o Marcos da Total comentou, sobre putz, o custo logístico, e, de fato, está cada vez mais difícil. Eu costumo dizer que na logística também não tem concorrentes, tem distribuição de cargas, né, de você distribuir capacidades, né, enfim, todos com os seus desafios. Mas, quando a gente tem, como fala, quando a gente tem algum problema, a gente também tem solução. A gente investe e decidimos fazer esse investimento junto à Lincros, que o Gilson está aqui, vai falar um pouco mais para a gente, que a Lincros tem um propósito de eficiência e otimização de recursos, bem bacana, além de ter experiência de cliente live tracking. Então, você acompanha o tracking, você acompanha o apontamento, ele permite com que a nossa torre de controle tenha um acompanhamento real de onde está cada motorista, e nós investimos nessa empresa e estamos agora fazendo toda a implantação no ecossistema da Sequoia. Ok? Gente, passando só no último, né, só para a gente compor, e rapidamente, então, se a gente olhar por toda a jornada do cliente, o que a gente está fazendo com o nosso ecossistema digital, né? Se pega no seller, nós temos aqui a Frenet, que já está conversando com o seller, que já está servindo o seller em vários pontos, quem não conhece, recomendo. O SFX também fazendo a coleta, viabilizando todos esses pontos. Numa camada First Mile, fazendo gestão da coleta com o Lincros, que ele bipa cada produto. É legal. Com a gente, a partir do momento que a gente bipa o produto, ele já está assegurado. Tá? Então, isso na frente do cliente que assina, enfim, tem assinatura digital. A Drops fazendo toda essa parte de captação. Nos nossos hubs, vocês viram aquela esteira, os sorters, né? Nós temos 23 unidades, 23 sorters espalhados pelo Brasil, com uma alta automação. Enfim, todo um trabalho de torre de controle, né? E no Last Mile tem no Lincros e Drops também para fazer a nossa distribuição. Ok? Gente, esse é o ecossistema que nós temos aqui para a Sequoia. Existem vários outros cases, existem várias outras soluções. Nós temos soluções específicas para Cielo, na distribuição de máquina de cartão de crédito. Temos também para Apple, para Dell, enfim, para o segmento fármaco. A gente tem uma experiência bem bacana com relação a isso. Então, agora, para falar um pouco mais sobre o Drops, vou pedir aqui para o Marcos detalhar um pouco mais para a gente aí o PUDO, que na Sequoia já é realidade aqui, né, Marco? Isso aí. Vamos lá, mestre. Acho que agora vai. Bom, prazer estar aqui com vocês para falar da Drops. Eu sou o CEO da Drops, estou à frente da operação desde o início, né? E a operação de PUDO para a Sequoia já é uma realidade, né? Então,
nós já temos uma malha estruturada em funcionamento em todo o país, né? E a Drops, ela nasceu com um DNA, né, que veio para democratizar o e-commerce, né? Então, trazer até o pequeno vendedor a estrutura logística que os grandes marketplaces têm, né? Então, o diferencial nosso é poder conectar tanto o vendedor do físico, né, quanto do digital, à estrutura logística que o marketplace hoje tem disponível. Prazos de entregas, custos mais competitivos, e não ficar ali muito dependente dos correios, tá? Bom, hoje a Drops ela já está em 1.500, já tem 1.500 pontos por todo o país, né? Conectando todo o país aí com a malha da Sequoia, né? Então, falando de malha da Sequoia, acho que 94% dos municípios do Brasil são atendidos com a malha da Sequoia, os outros 6% são redespacho pelos correios. Então, todo o país está 100% está sendo coberto, conectado pelos nossos pontos, né? Então, todos os nossos pontos eles são estruturados, né? Eles passam por um processo de seleção, por um processo de análise de estrutura física, de estrutura técnica, de pessoas, né? Por um processo de treinamento. Nós temos uma plataforma de EAD para garantir que os pontos sejam treinados e saibam oferecer tanto para o vendedor quanto para o consumidor final, que vai até o ponto retirar um pacote, oferecer a melhor experiência, né? Que ele saiba resolver a dor ali do cliente, né? Seja num pick-up, seja numa reversa, ou seja numa entrega de encomenda que vai seguir para o consumidor final, no modelo que ele escolher, né? Então, a nossa rede, ela sempre vai ter alguém preparado para atender sem fila, sem demora, sem burocracia, de uma forma muito rápida, né? Então, hoje nós já estamos em 385 municípios no Brasil, aqui no estado de São Paulo, 800 pontos, e fazendo uma referência aqui na região, num raio de 100 km, nós já temos mais de 50 pontos. Tá? O nosso modelo operacional ele é bem simples, tá? Então, nosso user experience, né, ele está sempre se reinventando. Nós, inclusive, lançamos essa semana uma nova plataforma para que o pequeno consumidor, o vendedor que não tem acesso, né, a conexões conosco via API, por exemplo, ele possa entrar no nosso portal, fazer as cotações, deixar isso num carrinho, caso ele não tenha um cadastro ainda efetivo, ele pode fazer um processo bem humanizado, né? Ele faz o pagamento, e aí no formato que ele escolher. E aí um ponto muito importante, né, a etiqueta, a preparação do pacote. Nós temos ali instruções de como ele deve fazer a embalagem do pacote. Para quê? Para garantir que o consumidor final receba aquele pacote de acordo, como vários já citaram aqui, né, das dificuldades do e-commerce. Em outras oportunidades nós tínhamos muitos desafios com isso, em outras empresas, né? Então, o grande ponto aqui é que o nosso ponto da Drops ele também vai fazer uma checagem ali e vai dar um apoio para aquele lojista, né, o revendedor ou o próprio consumidor, deixa aquele pacote bem embalado, de uma forma que não vá afetar a experiência de quem fez a aquisição do produto. Tá? E aí também pensando em experiência, né? Aquele vendedor ou o consumidor que tem que deixar um pacote no ponto da Drops, se ele teve algum imprevisto, não tem problema. Ele pode ir em qualquer ponto da Drops. Não precisa ser especificamente no ponto que ele escolheu, né, para deixar aquele pacote. Então, a gente deixa o negócio muito aberto para que todos possam ter a melhor experiência realmente e não precisar se limitar aí a um ponto, né? Então, se ele teve algum problema, ele passa em um outro ponto e se reorganiza e deixa lá o pacote, né? A partir daí, a transportadora passa a coleta e entrega para o consumidor final no formato que ele escolheu, ou na residência ou em um outro ponto para ele coletar o pacote. Tá? Muito importante aqui, né? Quem não tem hoje, até mesmo aquele vendedor que não tem nota fiscal, ele pode usar a declaração de conteúdo, nós trabalhamos com isso também, né? E a logística reversa. Né? Então, acho que a logística reversa é uma grande dor aí dos marketplaces, do pequeno vendedor, de todos, né?
Então, a nossa plataforma está preparada para trabalhar em 2 modelos. Tá? Acho que o primeiro deles ele é o modelo mais padrão, que você tem um formulário padrãozão, que o ponto, ao receber o produto, ali, ele responde algumas perguntas, né? E aí ele tira uma foto do produto. E a mesma coisa com aquele produto que tem uma API, né? Que é nós temos uma conexão de API com o Marketplace, ele diz que tipo de análise ele precisa fazer naquele produto. Para quê? Isso tudo pensando em experiência do cliente no final do dia, né? O cliente ele vai devolver esse pacote, ele precisa voltar para o Marketplace para ele autorizar o crédito ou uma troca. Com a Drops, não. Ele já vai receber todas as informações preliminarmente e pode antecipar esse reembolso para o cliente, enfim. Né? Já não precisa aguardar o pacote voltar na malha toda, como é o modelo usual. Aqui, né, acho que para dar segurança para quem está usando a nossa operação, nós tem alguns pontos aqui positivados, né, que nós chamamos, com a identificação visual, para que todos consigam localizar mais fácil, né, e deixar ou retirar sua encomenda ali. Tá? Então, a Drops realmente veio para conectar tanto o lojista que vende online ou o físico à estrutura de logística que os grandes marketplaces têm. Nesse caso, com o Sequoia, com os Correios e futuramente com outros transportadores, outros parceiros, né, porque o mundo hoje ele é conectado. Então, nós estaremos, com certeza, operando com todos os outros parceiros. Para quê? Para dar velocidade de entrega, para oferecer melhores prazos de entrega, confiança, sendo uma empresa que realmente vai conectar o vendedor à estrutura logística que os grandes marketplaces têm. Beleza, Marco, obrigado. Então, assim, gente, se entrar no portal do Ponto Drop, você se cadastra e você pode cadastrar só a embalagem e já está identificado no Drop para você fazer uma postagem e começar a fazer uso dessa plataforma, né? Então, ela já está à disposição e isso já é realidade com 1.500 PUDOs, né? Bacana, Marcos, muito legal. Devemos chegar a 2.000 no final de 2022. Nossa, fantástico, fantástico. E, enfim, gente, e também no mundo que a gente precisa de produtividade, precisa de controle, de tracking, de live tracking para o seller é fundamental. Isso é bem declarado e bem visível, né? E eu acho que tem uma proposta muito bacana da Lincros no nosso ecossistema com experiência aos clientes, né, Gilson? Isso aí, Ortega. Uma boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É o verde aqui, né? Ok, vou falar um pouquinho então da Lincros. Somos uma empresa desenvolvedora de software, tecnologia focada para a logística de transportes. Estamos atuando desde 2014 nessa vertical de logística. Iniciamos originalmente mais nos processos logísticos da indústria e hoje podemos nos posicionar como especialistas também no varejo e no e-commerce, muito pelo movimento que a própria indústria fez de ir para o varejo. Em algum momento foi citado anteriormente, então a gente acabou sendo puxado por esse movimento da indústria, indo para o varejo, montando as suas próprias lojas de comércio eletrônico, e assim fomos então expandindo as operações para last mile, para toda a parte de soluções tecnológicas para o varejo de uma forma geral. Atuamos então com os desafios de logística B2B e B2C. No campo da tecnologia e das operações logísticas, muita coisa é parecida no B2B em relação ao B2C, mas também muita coisa é diferente. Se a gente falar, por exemplo, de um software de planejamento de rota, o processamento em si das rotas é muito similar numa entrega em empresas e estabelecimentos comerciais e numa entrega direto no consumidor final. Por exemplo, porém, há particularidades que precisam ser tratadas. Por exemplo, o mapeamento do endereço é muito mais complexo de se fazer o mapeamento de um endereço de um cliente final, particularidades de agendamento na hora da entrega, a questão de o motorista muitas vezes não encontrar tão facilmente o destinatário, um estabelecimento comercial ele entrega mais fácil,
né, consegue localizar mais facilmente. Então, são particularidades aí que a tecnologia ela também tem que tratar e são desafios que ela tem que tratar. E no campo do comércio eletrônico, principalmente, os desafios são muito grandes para a tecnologia. Então, temos uma expertise aí de 10 anos aproximadamente, somos uma plataforma completa, atualmente mais de 200 clientes, no varejo e também na indústria, no comércio distribuidor atacadista e também em empresas que fazem operações logísticas também para o varejo, somam-se aí mais de 200 empresas clientes. Transacionamos atualmente 1,7 bi em conta frete por mês e temos participado aí de processos comerciais em muitas outras grandes operações, pontuando a Lincros aí hoje como uma das principais desenvolvedoras de tecnologia para o varejo. Para eu tocar o vídeo, esse play aí. O mundo é de quem transforma, de quem dá a partida, de quem escolhe novos caminhos para velhas questões. É isso que a Lincros quer fazer pela sua marca, pelas suas equipes e pelos seus clientes. Transformar sua rotina. Por meio da logística, queremos transformar menos tempo na cabine em mais tempo com a família. Menos gastos com combustível em mais capacidade de investimento. Menos pressa na estrada em mais eficiência na entrega. A burocracia em tecnologia. E rotas desnecessárias e elevadas emissões de gás carbônico em ar mais puro e um rumo melhor para o nosso planeta. Somos mais do que sistemas. Somos um ecossistema criado para fazer você entregar mais, sem se preocupar com o que é de menos. É essa transformação que nos move todos os dias e que leva consumidores, produtos e marcas cada vez mais longe. Lincros. Somos logística, somos transformação. Legal. Então, a gente exemplifica aqui dois grandes quadros, os dois primeiros da esquerda, onde no primeiro nós temos soluções em tecnologia, realmente comercializamos softwares para os vários tipos de operações logística, logística primária, last mile, e no segundo quadro, a gente também montou recentemente uma célula chamamos de BPO, que é uma torre de controle de operações logísticas. Está muito em alta também empresas quererem fornecer um bom serviço de entregas. No varejo isso tem sido muito comum, mas buscarem também a terceirização desse processo, tendo menos preocupação no dia a dia com a operacionalização, com a parte de atendimento ao cliente e com a própria parte de operacionalização dos softwares que compõem todo o processo logístico da empresa. Então, nesse sentido, hoje também oferecemos esse serviço de prestação de atendimento na torre de controle de operações das empresas. Acabamos operando o nosso próprio software, em nome do cliente. Algumas das soluções, para simplificar um pouco o entendimento então que a Lincros atuamos, costumo dizer, nos 3 principais pilares da logística. O primeiro deles é tudo aquilo que envolve a gestão dos custos logísticos. Se falou bastante aqui no custo do frete. Então, apoiamos as empresas em selecionar os seus melhores parceiros, transportadoras, operadores logísticos para as determinadas regiões. Então, o software possui inteligência que permite a empresa planejar toda a sua rede de parceiros para distribuição. Ainda dentro do campo desse pilar financeiro, todo o controle do pagamento. Então, se você é uma rede de varejo que subcontrata, por exemplo, terceiriza ou até mesmo quarteiriza, os softwares auxiliam você em toda a parte de gestão desse pagamento, garantir o pagamento aí dos CTEs, dos fretes realizados.
e toda a parte de cotação de fretes, simulação no carrinho de compras, integrado às plataformas de e-commerce. Hoje somos integrados às principais plataformas, Vetex, Magento, enfim, várias plataformas aí de mercado, e oferecemos também esse serviço de simulação de frete no carrinho. Isso tudo dentro do pilar financeiro de frete. Obviamente tem o segundo pilar, que é o SLA, nível de serviço. Então a empresa precisa entregar bem, levar satisfação para o seu cliente. Então tem um conjunto de softwares e soluções que auxiliam a empresa nisso. O aplicativo para o motorista, acompanhar a entrega, registrar o canhoto da nota fiscal, enfim, fazer todo esse apontamento para que o próprio cliente, o recebedor da mercadoria, tenha acesso, isso contemplando o pilar do nível de entrega, e o terceiro grande pilar da logística, que é a operação em si. Então, entramos também com software de roteirização, visando otimização de espaço de veículo, otimização de tempo de rota e, consequentemente, a própria redução do custo também da operação logística. Trabalhamos com vários planos para empresas. Atualmente, atuamos com suporte especial. Sabemos que empresas têm operações aí em horários especiais. Quem está operacionalizando logística normalmente começa cedo de manhã. Então, a gente atua também atendendo a essas demandas. Alguns dos clientes aqui que podemos citar, algumas referências. Então, vocês podem reparar que temos aí e-commerce, temos grandes operadores logísticos de e-commerce, né? Porque a gente acaba conseguindo atender tanto a própria empresa de varejo, quanto também, eventualmente, o operador logístico que faz logística para as empresas de varejo, nesse sentido que surgiu a parceria aí com a própria Sequoia. Integração, um dos grandes desafios da tecnologia é a integração com os ERPs, a integração de dados em relação à contabilização, do custo de frete, da própria demanda de venda, do seller, né? Então é importante que a tecnologia para a logística esteja aí também 100% integrada com os principais ERPs de mercado. Atualmente, entendemos como um grande diferencial competitivo sermos parceiros do Grupo Sequoia. Sequoia é nosso investidor e, além de investidor, também cliente, conforme citado pelo Ortega aqui, implantando as soluções da Lincros em várias das suas operações, tanto no SFX quanto em operações de entrega last mile. E a gente entende que há uma tendência na logística, não apenas no Brasil, mas mundialmente falando, que é da união da operação logística com tecnologia. Então, tanto a visão da Sequoia quanto a visão da Lincros, elas convergem muito nesse sentido, de que as empresas que vão se destacar são empresas que conseguem fazer uma boa operação logística e que também, aos poucos, consigam trazer para si o DNA de tecnologia. Os grandes operadores hoje no Brasil já têm muito disso, né? Já tem esse conceito. E o que torna a Lincros diferente das tradicionais empresas do mercado é que ela realmente consegue atender ponta a ponta, gestão de custo logístico, eficiência, SLA, planejamento de rota, tanto do próprio embarcador, da rede de varejo, da indústria, como também dos próprios operadores logísticos que atendem essas empresas. Então, da minha parte era isso. Fica aí meu muito obrigado. Acredito que podemos abrir, Ortega, para perguntas. Temos um tempinho ainda. Legal. Obrigado, Gilson. Obrigado. Até para tangibilizar, né, gente, nós estamos com uma operação super bacana aí com a Lincros, onde a gente acompanha e monitora e apoia o time de operações nas entregas e nas coletas. Ali a gente já sabe com evidências se o caminhão parou, se o carro parou. A gente já consegue fornecer um suporte direto com o motorista, a gente consegue fazer com que o motorista converse diretamente com a nossa central, para a gente poder fazer um suporte ali para o seller. Ou seja, a gente já está com um monitoramento muito bacana em tempo real do que está acontecendo com os nossos times em campo, e isso, obviamente, vai se transformar em informações para a gente fornecer para o seller e para os clientes dos marketplaces com relação a tracking, com relação ao retorno, e com relação ao meu pedido que estava aqui, né? Então, assim, para a gente deixar bem claro e reforçar bastante esse lado do tracking, tá ok? Gente, se tiver algum questionamento... Alguma pergunta?
Então, Marcelo, fique à Acho que o vontade pessoal de tá com- encerrar então, vamos para a lá. gente poder ir para o nosso almoço. Então, pessoal, essa é a nossa estratégia. Então, Phygital, tá? Nós temos as nossas operações físicas, nós temos todo um ecossistema que nós estamos construindo, em alguns casos comprando logtechs, em outros casos investindo, em outros casos criando, tá ok? Esse é o nosso ecossistema, essa é a nossa Sequoia. Espero ser útil aí para vocês. E nós estamos à disposição aqui na nossa mesa, né, no nosso stand ali, para recebê-los. Vai ser um maior prazer, tá ok? Obrigado. É isso aí. Obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Obrigada. E neste momento, alguns recados antes de sairmos para o nosso almoço. Lembrando, o nosso almoço é livre. Vocês receberam por e-mail as possibilidades para que vocês possam almoçar. E nós retornaremos às 2h30, tá? Lembrando também que o estacionamento, o ticket vale para o dia todo. E na volta teremos sorteio. Portanto, 2h30 pontualmente estaremos aqui para continuar este grande evento e também com muitos prêmios a vocês. Um ótimo almoço para vocês, até o retorno.